Olá, amigos. Brasília, 9 de agosto. Vamos ver perseguição a jornalistas, são vlados atemporais. Muita gente não vai entender o que eu quis dizer aqui. 99% não vai entender. O que são vlados? Vlados, eu estou me referindo àquele jornalista que morreu no tempo da ditadura civil-militar, que se enforcou nas celas, se enforcou entre aspas, né? O nome dele era Vladimir Herzog. Então, durante toda a existência da República Brasileira, que começou com o golpe militar lá de 1889, né, a proclamação da República, diziam, que derrubou a monarquia e instituiu esse sistema novo, o Deodoro e o Floriano Peixoto lá que baixaram o cacete, mataram gente, perseguiram jornalistas. Então, desde aquela época a imprensa é perseguida. Os jornalistas que não são do crachá branco, né, não são chapa branca, como se diz, né, que não trabalham para o governo. Depois veio o Estado Novo, a ditadura Vargas, onde muitos jornalistas foram presos em 37, década de 30, né, preso, morto, exilado, e jornais foram fechados, perseguidos. Depois veio o regime civil-militar de 64, né, para tirar os comunistas do poder. E, de novo, a imprensa, toda a imprensa que não se associou ao regime ou não seguiu as normas, não se perfilou com o novo regime, pagou caro pelas denúncias que faziam, denúncia de tortura, denúncia de corrupção que eles faziam, eles pagavam muito caro. Eram empastelados, eram presos, eram processados. E eu tenho um livro sobre isso aí que eu vou deixar na descrição também para vocês verem como a imprensa foi tratada. Ninguém fala nada disso. Agora que estão vendo que os generais não são patriotas, mas isso aí antes ninguém sabia. Então, meus amigos, sobre a perseguição e mortes, o caso mais emblemático que aconteceu no regime militar de 64 foi a morte desse jornalista Vladimir Herzog, que era um diretor da TV Cultura lá em São Paulo, que era um órgão público, né? Existe até hoje. E na época ele foi morto em 25 de outubro de 75, e agora na nova ditadura do STF, que começou em 2018 não, 2015, quando já rasgaram a Constituição para beneficiar a Dilma Rousseff, já começou isso aí. Então eles estão cavando agora um novo Vladimir, um novo Vlado Herzog, e o povo nem desconfia, os jornalistas, principalmente esses militantes de redação, eles aplaudem cada vez que um blogueiro ou uma pessoa que é noticiarista ou que tem curso de jornalismo, mas trabalha desvinculado da grande imprensa, que não ganha dinheiro do governo, como esses que eu coloquei na foto aí. Ó. Aí tem 10 pessoas que trabalham, 9 no caso, que trabalhavam sem vínculo com o governo. E bem na direita, embaixo ali, coloquei uma foto do falecido Vladimir Herzog, que foi um ícone que acabou derrubando a ditadura, a dita ditadura militar, porque a partir dali, na investigação daquele caso, se constatou inúmeros furos, inúmeros desvios de finalidade. Então, meus amigos, o ruim disso tudo, o trágico é que os jornalistas de esquerda, eles não percebem que todos nós, e principalmente eles, né, pagaremos um alto preço pela omissão e pela conivência com as arbitrariedades, com os descumprimentos de leis, com a Constituição que é deturpada, com todas as regras que são descumpridas, porque a liberdade de expressão ela é prevista até na ONU, na Carta da ONU, na Constituição nossa. Quer dizer, não existe nenhuma lei brasileira que proíba ou que diga que é crime a pessoa criticar uma autoridade. Mas os tiranos, os corruptos, eles não querem, não gostam de ser criticados, porque a coisa é muito feia. O dia que vier à tona tudo que esses jornalistas sabem de certas autoridades aí, o Brasil poderia tremer e derreter. Então, o pior, naquele caso lá do jornalista, não foi nada. O pior é que estava por vir agora. Um fato que ganhou notoriedade nacional, aí o caso da jornalista Maria Aparecida Oliveira, lá de Alagoas, que ela foi condenada e está na cadeia, está presa, por crime de opinião, sem nunca ter sido ouvida em juízo no processo que resultou na sua prisão na manhã do dia 21 de julho desse ano agora, lá em Maceió. Então, é a primeira jornalista, mulher ainda, e idosa, com 73 anos, que é presa durante o regime democrático, essa maravilhosa democracia que nós vivemos. E o pior de tudo, que foi com base numa jurisprudência
do ministro Alexandre de Moraes, que agora, então, virou moda agora. Foi criada uma nova jurisprudência, né? Já que o Moraes não conseguiu prender o Alan dos Santos, porque não tinha crime, então ele passou a bola para os juízes de primeiras instâncias, instâncias inferiores, que acabam criando jurisprudência maligna para conseguir o que não era possível até 2021, quando começou aquela história do Alan. Então, quando a juíza decidiu uma denúncia contra Alan, naquela época, ela disse o seguinte, abre aspas, assim, ressente-se de amparo legal em face da ausência de justa causa dada a atipicidade das condutas denunciadas. Então, traduzindo essa juridiqueza aí, significa que as falas que o Alan dos Santos disse num vídeo sobre o ministro Barroso, ele falava que era para o Barroso retirar a palavra digital, que rapidamente ele iria sentir a força jurídica de inúmeros processos por ele chamar as pessoas de terrorista digital, terrorista virtual. Tira o virtual, tira o digital para ver uma coisa. Porque acusar uma pessoa com essa figura de linguagem que não existe terrorista digital, não existe terrorista virtual, não existe fake news. Então, o que impede de ser acusado de calúnia era aquilo ali, que ele botava o digital depois do terrorista. E por isso o Alan dos Santos falou que era para retirar o digital para ver o que acontecia. Aí ele pegou esse tiro digital como se fosse uma ameaça. E estão processando o jornalista aí para sujar o nome do cara. Isso se chama assassinato de reputações. Então a imprensa brasileira, a gente sabe que a grande maioria é esquerdista, porque as universidades já formam o cara esquerdista. Ele já nasceu com o DNA do esquerdista. Então ele não suporta a existência de jornalistas independentes. Nenhum suporte. Eles não recebem dinheiro do governo, esses pessoal do YouTube aí, e o PT diz isso em entrevista através do Gilberto Carvalho e do próprio Zé Dirceu, que eles pagavam, davam dinheiro para a imprensa a rodo, né? Davam pela SECOM, davam patrocínios para as empresas para falar bem do governo. Então, todo medíocre, o malsão, ele se alimenta do sofrimento das pessoas competentes e virtuosas. Então, meus amigos, o assunto é muito longo. Vou deixar para vocês aqui esse livro maravilhoso, que quem quiser adquirir esse livro, ó, Ideais Traídos, de Silvio Frota, editora Azar, 2006. Esse Silvio Frota era um general que foi o ministro do Exército no governo do Ernesto Geisel, que foi de 74 a 79. Então, interessante que... Então, nesse período desse governo do Geisel aqui, aconteceram várias mortes de pessoas que se enforcavam nas celas do DOI-CODE, principalmente em São Paulo. E lá teve 3 casos bem emblemáticos. Primeiro foi um tenente da Polícia Militar que estava preso lá, se enforcou. Depois foi o jornalista Vladimir Herzog, em 25 de outubro de 75. Depois, em 17 de janeiro, 3 meses depois, o operário Manuel Fiel Filho, que era da Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo, também se enforcou dentro da cela. E isso aí causou uma repercussão monstruosa e acabou derrubando o regime militar. Acabou. Os generais se esconderam debaixo da cama e não deram mais nem entrevista. Porque, claro que a gente sabe que aconteceu muita barbaridade. Então, tem um filme aqui, pessoal. Vou deixar o link aqui, quem quiser ver. Quem quiser coragem de ver esse filme. Claro que é um filme, a gente vê que ali tem muitas pessoas de esquerda, mas não interessa... não interessa muito assim essa dicotomia aí, porque o que interessa ali é que aconteceu uma coisa errada, um crime, né? Que o Vladimir Herzog era um cidadão de bem, ele se apresentou voluntariamente para ir dar depoimento. Quando ele foi chamado, ele prontamente foi lá dar o depoimento e aí já ficou preso e aconteceu isso, né? A própria esposa dele ficou surpresa porque ele saiu de casa para ir lá numa boa. Ele não foi forçado. Então tem uma música também, que foi do Dom Bosco, interpretada por Elis Regina, chamada O Bêbado e a Equilibrista. Uma música muito bonita, e fala nessas coisas. Tem um verso que diz assim, ó, abre aspas, que sonha com a volta do irmão Enfio. Ele está se referindo ao irmão do Enfio, que era o Betinho, que estava exilado. Com tanta gente que partiu, num rabo de foguete, chora nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Quem são as Marias e Clarices? Bom, Maria era esposa do
do morto, Manuel Fiel Filho, que era um operário sindicalista que foi morto dentro do boicote. E Clarice era a esposa do jornalista Vladimir Herzog. Tem a Fundação Vladimir Herzog, que acho que é ela que comanda, né? Ela está velhinha já. Mas então, e nesse filme que eu vou deixar para vocês aí, ó, Vlado, 30 anos depois. É um filme que faz 15 anos já, agora já seriam 45 anos da morte dele, né? Mas ele morreu em 75, né, já. Então, pessoal, esse filme é fantástico, vocês têm que ver, porque ele conta toda a história, até do regime militar, né? Não fala mal do regime militar nem nada, mas cita coisas erradas, absurdo que eles fizeram, né? Na ânsia de perseguir esquerdistas e comunistas, que não adianta combater as consequências, tem que combater a causa. Estava dentro das universidades, havia o gramscismo, o infiltramento, o aparelhamento de Estado. Então tinha muita gente infiltrada. Então não adiantava pegar uma pessoa ou duas, levar para tentar descobrir coisas a partir de um indiciado. Acho que não era o caminho adequado, e aí a coisa começou a degringolar. É um filme muito interessante para reflexão, está de graça no YouTube, põe ali e vê. É tipo um documentário, assim, muito bonito, e no fim tem essa música aí cantada pelo próprio autor, ao violão, é muito interessante. Duvido que alguém não se emocione vendo esse filme. Independentemente de ser direita ou esquerda, é porque hoje em dia essas coisas, essa polaridade não dá nem para discutir. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Ah, outra coisa, se inscreva no canal, né? Não se esqueçam de se inscrever nesse canal.